Sueli, depois eu quero falar contigo o lance de... Bom dia, meus amigos. Estamos de volta nessa sexta-feira, mais sexta-feira, né? Pela manhã, que é muito bom, já pela manhã a gente já está no trabalho. E antes de nós entrarmos no nosso tema, que é do Livro dos Espíritos, nada mais, nada menos que do Livro dos Espíritos, vamos pedir a Rita para fazer a leitura da página de hoje, do Evangelho, e a Sueli fará a nossa prece, tá, Sueli, por favor? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo dessa manhã. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o item 8, Obediência e resignação. E o Espírito que nos fala é Lázaro. E Lázaro fala aos nossos corações. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas forças ativas, pois, levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O cadáver, o covarde, não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia e da sensualidade. Cada época é marcada pela virtude e pelo vício, que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infelizmente, do espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento. Infelizes dele, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, em Paris, 1863. Então, unindo nossos pensamentos, nos aproximando do ideal cristão, elevemos o nosso pensamento à imagem de Jesus, o meigo Rabi, agradecendo a esse Espírito tão amoroso que se submeteu a encarnar no nosso planeta para colocar mais uma vez todo o ensinamento que Deus já delega a cada um como germen, para que a gente se entenda como espíritos imortais, mas perfectíveis que somos. Ele, esse meigo Rabi, esperava que
melhoremos, incentivando, nos consolando e nos encaminhando para o caminho do bem e do bom. Que a gente possa sempre contar com esse espírito amoroso e todos os seus trabalhadores que nos cercam, nos intuindo, nos apoiando, investindo em cada um de nós para que a gente possa buscar sempre o melhor. Que nessa sexta-feira, acompanhando esses estudos em torno do livro dos Espíritos, possamos fortalecer a nossa fé e a certeza de que caminharemos sempre para frente, mas que depende do livre-arbítrio e da grande vontade de cada um de nós, contando sempre com esses espíritos amorosos a nos impulsionar. Que a gente possa ser apoiado para os melhores esclarecimentos nessa manhã em torno desse livro, transformando-os em ação para o nosso bem viver. Que Jesus, então, nos acompanhe nesse estudo nessa manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar a sequência do estudo da última vez. A Rita vai botar aí o slide para a gente acompanharmos, tá? Começa aí, Sueli, por favor. Tá bom. Então, para a gente fazer uma revisão, assim, entender onde nós estamos fazendo um estudo bem aprofundado na nossa medida da possibilidade, para a gente acompanhar, então, o passo a passo do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos a primeira parte, onde Kardec e os Espíritos nos trazem a revelação das causas primárias, né? A gente vai falar sobre Deus e todas as suas... nosso instrumental para a gente seguir adiante. Estamos agora na segunda parte, e agora Kardec aborda didaticamente o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Então, a gente está estudando dos espíritos. Nós já vimos a origem desses espíritos, que tanto a gente fala. Nós falamos sobre esse mundo normal e primitivo, que é a nossa origem verdadeira, é o mundo dos espíritos. Nós estamos aqui no planeta encarnados momentaneamente, mas a nossa origem é lá. Falamos sobre forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito. Nesse ponto a gente deu uma ênfase, porque é um capítulo bastante importante. Entramos nas diferentes ordens de espíritos, e aí a gente abordou que eles têm diferentes ordens de acordo com o seu processo evolutivo mesmo e as suas escolhas. Entramos em escala espírita e nós vimos as diferentes camadas desses espíritos que eles abordam. E agora nós estamos nesse capítulo Progressão dos Espíritos. Nesse capítulo Progressão dos Espíritos, que aqui a gente está colocando rapidamente, nessa questão 114, o Kardec pergunta para os espíritos se todos são bons ou maus por natureza. A sua origem, ele já surge assim, bom ou mal, e não pode mudar nunca. Aí a gente conversou sobre o criacionismo, que a gente pensava que Deus tenha colocado, numa época remota, os espíritos estanques. Então, eles não teriam chance de mudar. E aqui a gente percebe nesse item que depende do mérito, das conquistas, e aí é a responsabilidade de cada espírito. Passamos, então, para a questão adiante, 115. Pode passar, que aí todo esse tema aí é esse aqui. Nesse ponto aqui, é um tema que a gente reputou assim como fundamental e importante para o nosso entendimento enquanto espíritas, porque ele pergunta a Kardec, entre os espíritos, uns foi criado bons ou maus, e aí os espíritos nos dão um posicionamento fundamental, dizendo que Deus criou os espíritos. Então, veja, quando a gente colocou os espíritos, já entendemos que são espíritos e não é princípio inteligente. Então, é espírito, já estamos na escala evolutiva da humanidade,
né? Já conversamos sobre isso, que a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec já aborda o espírito humano, na humanidade. E aí ele já tem perispírito, já tem toda a sua estrutura formada, inteligência, raciocínio, livre-arbítrio, razão. Nessa fase, logicamente, no início, no processo evolutivo, no início da formação, ele é simples e é ignorante. Ele foi criado assim, como espírito. Aqui você já está observando humanidade, você já é homem, você já escolhe, né? Então, espírito simples e ignorante. Coloca a máxima que é para a gente seguir, importante, que a gente tem que, nesse processo evolutivo, encarna, reencarna diversas vezes com um objetivo específico de aprendizado. E nesse caminho, a gente vai ter de vicissitudes, dificuldades e dor. E de acordo com a sua natureza, se você é um espírito rebelde, tem mais sofrimento. E se é submisso, se entende a obediência, ele sofre menos. É assim como uma criança. Quanto mais rebelde, mais dificuldade de entender e seguir à frente. Esse é a proposta que nessa questão 115, que é fundamental para o nosso entendimento, como espíritos imortais, se a gente continua rebelde às nossas dores. Aí a gente vai passar adiante. Se você quiser falar alguma coisa aí da 115, Helena, seja à vontade. Não, ainda tem muita coisa para a gente explorar da 115, nossa. Então, que a 115, ela é uma questão muito importante, como todas as questões do Livro dos Espíritos, tá? Mas ela tem a ver com ela tem uma ligação. Espera aí só um instante. Pega o Evangelho ali para mim, Netinho, por favor. Ela tem uma ligação muito com aquela... há muitas moradas na casa do meu pai, que é quando aquilo ali nos representa, né? Se você for ver a questão da depressão, ou do suicídio, uma série de questões, por mais que você tenha o olhar para a perspectiva médica, medicação, perspectiva psicológica, as estresses, perspectiva, desculpem, social, que são as estatísticas de quanto suicida, qual o problema social. Se faltar uma perspectiva, que é a perspectiva espírita, fica o elo. E essa questão do Evangelho, há muitas moradas, abre aí para mim, se você tiver a mão, Rita, que é As Muitas Moradas. Já abri. É o item 13. É o item 13, porque eu abri o 19, que eu ia citar o 19. Mas então, não é só citação, ela tem que ter um link. Ela Sim, mas vamos lá, 13, né? Espera um pouco, vamos esperar. Então, olha só. De expiação e provas. Esse item 13, ele diz o seguinte, que o planeta Terra, ele bota o perfil do planeta Terra. Ele é o perfil da humanidade terrena. São de espíritos viciosos, rebeldes e exilados. Exilados, viciosos e rebeldes. Então, na verdade, tem um componente que é o componente dessa escala espírita que nós temos estudado aqui. É extremamente importante a gente estar sempre com a reflexão dessa escala espírita. Então, tem situação que faz parte ainda dos nossos vícios. Ele vem dizendo que não é um planeta primitivo, porque a gente tem característica de vício, de rebeldia. Quer que eu leia? Lê para mim só esse pedacinho, Sueli. É o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, o item 13, né? O item 13. Mundos de expiações e de provas. Isso, exatamente. E posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. Então, a gente já está numa fase mais adiantada, o planeta Terra já avançou.
As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram certo progresso, mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre a terra ingrata para lhe expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham o mérito para irem para um mundo mais feliz. Muito bem. É justamente esse início, esse o item que eu queria, escutou, Rita, porque a gente vai fazer um link com essa 115. Então, nós somos, olha o que nos representa. Vícios não é primitivo, porque as qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizam um certo progresso. Mas os numerosos vícios quais estão inclinados também são o indício de uma grande imperfeição moral. Então, quer dizer, a população ainda do planeta ela é exilada, viciosa e rebelde, como eu já tinha falado. Então, essa rebeldia é o que tem, é o esforço que, se a gente não fizer, é a explicação que tem na 115. Que aí, olha o que vem falando na 115. Primeiro, dizendo a nossa origem. Nós somos criados simples e ignorantes. E somos ainda simples, a gente não é, mas ignorante ainda não somos, né? Então, mas isso, ele diz assim, sem saber, deu a cada um uma missão, com o objetivo de esclarecê-lo e de fazê-lo chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo dele a felicidade eterna é sempre sem mescla. Só que aí, mais embaixo, ele diz assim, aí é que vem a questão, conexão com essa questão 13. Uns aceitam esta prova com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes está destinado. Então, a nossa destinação é a felicidade. E quando ele diz, uns aceitam com submissão a lei divina e natural, que é o bem-aventurado os pobres de espírito, na verdade, segundo Jesus, a gente aceitar as nossas imperfeições, porque nós ainda somos viciosos, nós ainda somos rebeldes, e a gente não vai... Isso não é uma cura, isso é uma transformação. Essa transformação só vai vir quando está aqui no 13. Uns aceitam, quando nós tivermos a aceitação. Aceitação, como foi lido o evangelho de hoje, que é de extrema importância a leitura daquele evangelho, que é o capítulo 9 e tem 8, né? A obediência e a resignação. Então, essas questões estão muito interligadas. Essa aqui, 115, a leitura do evangelho de hoje, e mais essa capítulo 3 e tem 13, está muito ligado para a gente entender por que a origem do nosso sofrimento. Então, a gente precisa desobsidiar da nossa mente a questão de castigo de Deus, de punição e de culpa. Porque na questão vem na culpa no momento que você não tem conhecimento. Na hora que você começa a conhecer que, primeiro, por nós sermos ainda, não é por sermos inferior, que a condição assim, a gente faz atitude porque é inferior. Não, a gente é inferior porque a gente ainda decide ser rebelde e vicioso. Porque é muito diferente de achar que mas a gente não é santo, a gente ainda está em evolução, nós já estamos atrasados na questão da evolução. Essa questão aqui ela é muito séria, porque diz, uns aceitam estas provas com submissão e chegam mais prontamente ou rapidamente ao objetivo que lhe está destinado. Outros os suportam murmurando. Esse ano de 2022 foi o ano que isso aí ficou muito na nossa cabeça, a nossa equipe que está estudando junto. Esse murmurar tem aparecido em várias questões do Livro dos Espíritos, porque é óbvio que é bondade dos espíritos, não é apenas murmurar. É isso que a gente é.
deseja uma coisa, quando a gente alcança aquilo, a gente começa a criar problema. O processo mental de clichês mentais nosso, do tempo todo a gente querer fazer do jeito que a gente quer, sem aceitar que existem condições a ser seguidas para a gente, por exemplo, chegar nesse processo aqui. Ó. Uns aceitam esta prova com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo. Nós somos ainda assim. Outros só as suportam murmurando. A gente suporta, mas é murmurando. E toda vez que a gente reclama, aquilo que a gente tem, até o que tem lhe será tirado. E mais lhe dará aquele que mais tem. Aquele que mais tem é o quê? Aquele que mais tem aceitação. Não é conformismo, não gosto da palavra conformismo. Ela existe, e o conformismo, na verdade, é um ser vicioso. Ele é vicioso de procrastinar, ele é vicioso de mascarado de bonzinho, mascarado de compreensão, mas, na verdade, o que faz a gente evoluir é o trabalho, é as tentativas, mas é a aceitação que a gente está na fase de ficar tentando. Nem sempre a gente vai fazer com perfeição. Aí sim, mas o vício nosso está... Se não for perfeito, se não for brilhar, eu prefiro não fazer. E não tem jeito, porque a gente ainda não tem as qualidades lá da terceira ordem, da segunda ordem, desculpa, dos espíritos sábios. Não temos daqueles espíritos. Essa ainda não é... A gente ainda não tem a predominância do espírito sobre a matéria. Nós estamos construindo... Nós já temos a construção do automatismo fisiológico, de trabalhar para ter dinheiro, de necessidade de nos alimentarmos, de necessidade de exercício, necessidade de mobilização, de sociedade. Isso é construção, isso a gente já construiu. Agora, a construção do automatismo moral, a gente ainda não está construída, a gente está construindo. Nessa construção, a gente fica rebelde porque não consegue fazer da forma que a Rita faz, da forma que a Sueli faz, da forma que o outro faz. Aí a gente perde a oportunidade de trabalhar em equipe, que cada um fazendo um pouquinho, aí o trabalho sai, todo mundo ganha. Mas a gente quer que o nosso nome seja notório. E não vai ser da equipe. Então, o mundo de transição não é mais um mundo de individualismo, é o mundo onde a fase da transição, ela esfria o nosso sentimento, essa é a grande verdade. A gente vai entrar na fase cada vez mais, muita descrença, a gente vai ficar querendo estímulo, motivação, mas a confiança em Deus e nessas realidades que apareceu aí vai faltar. Então, muito cuidado. Por isso, a gente tem que estar com muito estudo mesmo. Não é exagero, não. Não é exagero, não. Sabe para quê? Para ir construindo uma confiança. Aí a gente vai murmurar menos. Aí sim, a gente vai ser daquele que vai ter aceitação. Aí ele vai chegar mais prontamente ao objetivo, que é a felicidade, que inclusive é de foro íntimo. Ninguém vai precisar saber o que você faz, não precisa ficar levantando bandeira. Olha como eu sou boa, olha como eu faço isso, eu faço aquilo, olha os meus títulos. É característica de gente viciosa. Então, essa questão está ligada, para eu fechar, a 115 está ligada ao Evangelho, capítulo 3, item 13, e está ligada a muitas outras questões, mas é de extrema importância para nossas reflexões do dia a dia, esse murmurar, e ligado ao capítulo do Evangelho 9:8, que a gente tem usado muito nessa ali. Vira e mexe, a Sueli escolhe esse Evangelho e a gente concorda, porque é muito importante. É verdade, ele chama muito atenção. E é interessante essa questão da 634 também, que ele reforça essa ideia. E o espírito ainda pega mais assim seriamente pesado. Olha, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem a escolha do caminho. Pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa.
Aí é o pior para nós, é lógico, né? Aí, se quiser continuar, a gente pode. O espírito não retrograda, a gente vai ver mais adiante, mas ele estaciona. Isso aí, para a obra da criação, é por isso que os espíritos nos impulsionam. Para a obra da criação, a gente tem que crescer, né? Se a gente paralisa murmurando, é porque atrapalha, inclusive, a própria obra da criação. E essa questão, ela está a 634, ela está lá nas leis morais, né? Lá daqui do Livro dos Espíritos. Ela pertence às primeiras leis que começa... Lei divina e natural. Divina e natural, exatamente. Então, ela, como você falou, ela está muito bem colocada, muito bem encaixada nesse assunto. E essa 115, a gente está assim, convocando todos nós a estar com ela sempre pensando nessa questão. Pensando nessa questão aqui, ó, de murmurar, refletir sobre uns aceitos estas provas com submissão, e se aceitar que a submissão não é aquele conceito vulgar que é de você abaixar a cabeça, que atualmente está sendo muito falada, não como uma preguiça ou alguma coisa séria, até de ser tratado mesmo da procrastinação. Quando você vê, você está procrastinando tudo. É projeto de vida, você só faz aquilo que for para a lei da sobrevivência. E isso é muito sério. O tempo todo você vai deixando, depois você não sabe por que você está frustrado, e você não sabe por quê. Você vê as pessoas caminharem, seja em que área for, e junto, né? E você vê que o que faz o ato de você procrastinar, você está sempre assim, religião é coisa para ignorantes. No entanto, a gente vê que pertence à lei divina e natural, a lei da adoração e a ideia de Deus. A ideia de Deus é a lei de adorar a Deus. Não é adquirido pela sociedade, é inato. A gente já sai da mão, como centelha divina que nós somos, nós já saímos da mão do Criador, e não é pouca coisa, não. Nós estivemos com o Criador. Nós somos centelha dele. Então, se você procrastinar um momento, uma religião que você goste, que nenhuma dela, os homens dentro dela não vão ser perfeitos, mas o Evangelho de Jesus, sim. E não se decidir a reconectar com Deus, você vai ficar murmurando o tempo inteiro. Aí estamos no período de transição planetária, daqui a pouco a gente já não consegue mais, a nível de consciencial, acionar as células para formar corpos para a gente reencarnar no planeta Terra. Vamos seguir, né, gente? Vamos. Vamos, então, para 115A, porque essa parte da Gênese foi toda contextualização dessa mesma questão, da questão 115. Uhum. A 115A, então, ele nos fala assim, Kardec nos pergunta para os espíritos. Conforme dizeis, os espíritos, em sua origem, se assemelhariam a crianças ignorantes e sem experiência, adquirindo, porém, pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida. E os espíritos nos falam, sim, a comparação é correta. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Aproveita mais ou menos conforme a sua docilidade, mas a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos estende-se ao infinito. Então, é interessante ele fazer, Kardec faz essa comparação com criança, que é rebelde inicialmente. Mas os mais dóceis, as crianças mais dóceis, eles avançam com mais facilidade. Os rebeldes ficam ali na teimosia, e aí não aceitam a educação, não aceitam o caminho, não aceitam a condução, e ficam mais paralisados no processo evolutivo, porque sempre se rebela, sempre vai murmurar. Então, a comparação é bem, bem feliz, né? Mas ele depois, no final, ele arremata.
a gente tem o corpo, é uma fase só, né? A gente é rebelde uma fase, é um alento para o nosso coração esse resultado aí desse final. É um momento, porque o seu espírito é imortal. Então, o teu corpo, a sua rebeldia vai fatalmente se diluir e é um momento aprazado, quando ele entende que tem que se reconectar, que tem que caminhar, ele vai, porque os espíritos, essa vida é infinita, né? Então, estende-se ao infinito. É muito bem lembrado aí essa questão. Isso aí, essa questão, ela é, nossa, extremamente profunda. Primeiro, lembrando daquele livro de Chico, Mensagens do Pequeno Morto, um dos primeiros livros de Chico Xavier. A história é de um menino de 9 anos, onde ele era rebelde, numa família organizada, uma família que não faltava nada, nem religião, nem psicologia, nem amor, nada. Mas, mesmo assim, o menino era rebelde. Chutava a avó, maltratava os animais, quebrava as plantas, nada. Então, a espiritualidade achou melhor que bastou tirar a proteção para o garoto ter um acidente e morrer. Bastou. Sabe por quê? Porque ele ia se complicar muito mais. Só que, quando ele chega na espiritualidade, ele é cobrado. Ele chega rebelde, óbvio, que o espírito é que é rebelde. Aí houve cobrança do comportamento dele. Poxa, mas de uma criança de 9 anos. Sim, é um espírito que está ali. De 9 anos. A cobrança foi de acordo com o que ele conseguiu demonstrar. Mas houve cobrança. Então, é muito importante essa. Eu li muito esse livro lá no Aura Celeste para as crianças. E a gente ia tirando as inalações para a gente também, óbvio, né? Então, onde que a gente está querendo chegar? Para o espírito, para nós adultos, a gente tem comportamento que parece de criança rebelde. Vai ter a Terceira Guerra Mundial. O planeta está todo mundo ferrado. Gente, lamento dizer para vocês, o planeta vai acabar. Não sabia se vocês sabiam disso. O Sol, a única coisa que não acaba no universo é o espírito. É Deus, que é o Pai, Criador, inteligência suprema, e a sua criatura, que é o espírito, que é a centelha dele, somos nós, a gente vai para outras moradas, porque esse Sol, eu estou falando do sistema solar, tá? Estou nem só falando do planeta Terra, não. Um dia a matéria vai desagregar para agregar outra. E nós continuaremos vivendo em outro orbe. O mundo não está faltando orbe para a gente, pelo amor de Deus, né? São mais de 200 mil milhões de orbes, bilhões de orbes. Está faltando lugar para a gente ir? Não. Aí a pessoa falou assim, então está querendo dizer que é bom ter guerra? Não, não é bom ter nada. É bom a gente estar na Terra, herdar a Terra. Só é bem-aventurado os pacíficos que herdarão a Terra, quer dizer, poderão continuar reencarnando nesse planeta, que ainda é bom, porque senão você não vai retrogradar, mas você vai fazer um estágio num planeta onde a tua postura mental está de acordo, porque o que está evoluindo no planeta é a mentalidade. Então, se a gente não acompanhar a mentalidade daqui, a gente não vai ter sintonia e não consegue mais um útero de mulher para reencarnar. No futuro não vai ter nem útero, mas beleza, mas não consegue sintonia para formar substância material em redor do perispírito. Muito bem. Mas em relação a esse desespero, não precisa, é vício de se desesperar. É vício, sabe de quê? De mentalidade materialista. Nós não somos materialistas de cadeira, de formação, mas temos postura materialista. O medo das coisas, do homem, é uma postura materialista. Não é Deus que governa o planeta? É. Se tiver que acontecer, nós não vamos desaparecer. Deus bondosamente vai ter um orbe para a gente. Mas é óbvio que a gente não quer que aconteça assim, e não vai acontecer assim. Mas
para acabar, para tirar esse clichê mental de que o mundo vai acabar, de que o homem vai fazer a Terceira Guerra Mundial, vai destruir tudo. Ele até pode. Mas será que Deus vai permitir? Se é ele que é o dono de tudo? Então, então, uma coisa que dá segurança para a gente é dizer assim, mesmo que isso aconteça, a gente vai ter para onde ir, tá? Existe orbe por aí afora, pelo universo, bem preparadinho para nos receber. Mas receber quem? Não é receber só porque você desencarnou, não. É receber o espírito que tem condição de ir para a orbe melhor. Não estou dizendo que é a gente, estou dizendo que tem gente que tem. O que não tem, ele vai ter que ir para esses que estão acolhendo nós, os rebeldes. Porque lá vai criminosos de crimes odiosos e nós também para ser professores, mães, pais. Mas é isso que a gente quer? Então, a gente tem que ver o que a gente quer. Vamos seguir aí. Para contextualizar essa proposta aí do nosso caminho, nossas escolhas, viemos agora com um texto do Céu e Inferno, não é isso, Rita? Deixa a Rita ainda não... desculpa você ter avançado e antes eu ter pedido. Rita, a sua consideração... Não tenho nada a acrescentar. Eu acho que vocês foram brilhantes. Vamos seguir, Rita, sem problema, tranquilo. Que isso, Rita? Não, porque nós somos médios, então um vem trazendo a ideia. Eu estou aqui amadurecendo, aí a Sueli falou, aí você falou, eu falei, pronto. Então já aí fica repetitivo. Aí eu falei, não. Não, tá bom, beleza. Tá tranquilo. Quando quiser, é só levantar o dedo, então, tá? Sem problemas. O Céu e Inferno vem complementar aqui essa ideia que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e, consequentemente, o nosso progresso. Fala assim, na primeira parte do capítulo 3 do Céu e Inferno, item 7, o progresso entre os espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos de atividade ou de negligência segundo a sua vontade. Eles apressam assim ou retardam o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. Ao passo que uns avançam rapidamente, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. São, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo, do mesmo modo que aquele que avança tem todo o mérito. A felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos. Muito rica, né? Essa conclusão aqui muito de Kardec brilha mesmo, né? Só que muita pesquisa para fazer essas coligações aí de um assunto com o outro. Né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que inclusive ontem a gente fez um estudo à noite, e que a gente falou dessa questão, eu vou repetir aqui, que é uma questão interessante, é 866, que o Espírito fala uma coisa que fica marcante, eu tenho até um papelzinho assim, que eu deixo aqui na minha frente, que eu de vez em quando eu procuro ele. Ele fala assim, o Espírito, com relação a isso, aqueles que passam a sua vida em abundância e felicidade são espíritos covardes, ficam estacionários. Então, é muito sério, porque as nossas escolhas... 866, Sueli? 866. 866. Então, você está... bom, porque na minha tradução está assim, então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria ainda efeito do nosso livre-arbítrio? Tá bom, Sueli, já me localizei. Eu só coloquei um pedacinho da resposta. Já localizei. Muito bom, muito bom. Então, isso me impressionou muito quando o Espírito nos fala assim, que nós somos covardes por escolher sempre somente a abundância e a felicidade. E isso aqui, a gente está num planeta de prova e expiação, e é para a gente acordar para isso. Você escolhe somente, quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser lindo, eu quero ter o melhor carro, e sempre, quero ser feliz, e aposta que eu sou sempre feliz.
O espírito te alerta que, ó, tu é um covarde, e usa essa palavra, é covarde, sai da vicissitude. Por quê? E aí você fica estacionário. Porque nas dores e nas vicissitudes é que a gente cresce. Vamos falar a verdade. Ah, é ruim sofrer? Vamos pensar lá no Leon Denis, que fala, sofrer esse é pesado. Sofre. Leon Denis não pega de vez em quando. Não é para vai lá na nossa veia, ele fala assim: é bom e proveitoso. Bom e proveitoso. Também é pesado, né? Ele não pegou leve exatamente, mas é covarde, porque sofrer é bom e proveitoso. Aí a gente fala assim: bom e proveitoso sofrer? Sim, porque a gente avança. Quando você sai do sofrimento e tem um ponto de vista, tem obediência e resignação nas vicissitudes, não murmura, você avança. Um ensinamento do contexto total aí dessa história. Para fortalecer essa tua fala aí, que tu pegou pesado com o Leon Denis, quando eles tudo sofre no alto, lá no alto e aqui embaixo, quer dizer, o desencarnado no alto simbolicamente, né? E aqui embaixo. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, 924. Essa questão é assim, não é para fraco, não é para nós fracos, não. Não é. Olha aqui que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem. Eu vou ler. Quer ler para a gente, Rita? 924. Kardec pergunta para os espíritos: há males que independem da matéria de agir, da maneira de agir e que atinge o homem mais justo? Terá ele algum meio de se preservar deles? Vamos refletir a pergunta. Por mais justo que você seja, não, eu vou fazer tudo certo para eu não passar mal nenhuma atitude. Porque aí, se você tiver a visão só desta vida, a pessoa fala assim, meu Deus, a criatura é ótima, segundo a gente. Se você não vê o passado, você fica assim, que absurdo, cadê Deus? Onde está Deus? Cadê ele, que é justo, que dizem que é bom, que dizem que é justo? Aí, olha, é isso que é a pergunta. Por mais justo que o homem seja, ele consegue se livrar dos males? Lê a resposta, Rita. E aí os espíritos respondem: deve, então, resignar-se e passar por eles sem murmurar e, se quiser progredir, porém, ele sempre aure uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando faz o que é preciso para obtê-lo. Então, o mais justo sofre, né? Até o mais justo. Olha só, gente. Jesus sofreu. Jesus sofreu. Por que eu não vou sofrer? Se sou espírito nessa condição inferior que ainda nos encontramos. Jesus começou o sofrimento dele quando ele teve que baixar toda a sua vibração de espírito superior para adentrar no corpo físico e encarnar aqui na Terra para nos ensinar. Esse foi a grande renúncia dele. Isso, renunciou tudo de progresso que ele já tinha. O sofrimento dele é diferente nosso, porque o sofrimento dele é um sofrimento de vicissitude do planeta. Ele, como coordenador do planeta, ele atendeu um mandamento maior de Deus para vir implantar. O planeta era de primitivo, a humanidade ainda estava temosa, ainda continuava, já era para ter entrado na fase da prova e expiação. Então, a manjedoura significa isso: fé, esperança e caridade. Quer dizer, ele veio para, não é para salvar, é para avançar, impulsionar, porque para ele vir, 700 anos levaram o espírito Maria de Nazaré e o espírito Isaías, eles fizeram uma limpeza no planeta. Eles recolheram alguns espíritos que estavam extremamente... que já não poderia mais ficar aqui, porque o planeta, naquela época, era primitivo, mas já tinha que passar a transição planetária do planeta, já era para prova e expiação. Então, para a vinda do Cristo, Miramês conta lá no livro Maria de Nazaré, é um livro muito bom, que eles recolheram, eles tiraram várias, como se fosse continente no sentido assim,
de uma quantidade grande, né? Um continente de espíritos, e deslocaram ele para outros planetas, que está acontecendo agora. Deslocaram para outros planetas para a vinda do Cristo. Então, a vinda dele veio salvar a humanidade que estava teimosa. Naquele livro Carta de uma Morta, a Maria João de Deus, ela diz, que foi a mãe biológica de Chico, ela em espírito, ela diz que o planeta Marte ele tem a mesma idade cronológica que o planeta Terra, mas a humanidade, a mentalidade da humanidade avançou. Então, mesmo com a mesma época de criação, eles optaram em avançar. Aí ela vem citando o que já não tem lá, que ainda tem aqui. Não vou entrar no mérito. Mas você citou uma coisa extremamente importante. Quando a gente pega o símbolo da cruz, que algumas religiões tradicionais usam muito, não é válido para a gente a cruz, porque a cruz ela é um símbolo, era dos essênicos. E a família de Maria era seguidora, sacerdotisa, a mãe dela era sacerdotisa, né, a Ana, e ela era, né, dos essênicos. Eles tinham, o símbolo deles era a cruz, porque sabe o que significava a cruz para eles? Era o cruzamento, o ponto de cruzamento do vertical com o horizontal. Sabe o que é o vertical com o horizontal? É a descida do espírito cruzando com o corpo físico. Aquele ponto é a cruz. É a necessidade, é a vicissitude do planeta Terra. Essa que é a grande questão. Então, essa vicissitude não tem como você fugir. Nem o espírito governador fugiu da vicissitude de nascer, e Maria, e o corpo de Jesus não era fluídico, era de corpo, porque senão seria uma farsa. Teve a dor do parto, por quê? Para não derrogar a lei. Para mostrar para a gente que essas necessidades ainda são da natureza do planeta. Conforme a gente vai evoluindo, essas vicissitudes, a mulher hoje em dia não precisa mais ter filho com aquela dor, que não é fácil, não, dói para caramba. Tive dor natural, tá? Não aconselho, não. Senhor, graças a Deus inventaram a cesariana. E outras coisas mais. As mulheres frustradas, que não podiam ter filho, hoje em dia tem inseminação in vitro. E por aí afora, mas é de acordo com a evolução, é de acordo com o progresso. Então, as vicissitudes do passado já não é que nem de hoje, mas ela vai de acordo com o progresso. Enfim, você muito bem lembrado, Rita, voltando para você a palavra aí. Não, é isso, né? A gente, lembrando de Jesus, a gente percebe que nós não temos que passar por todo e qualquer sofrimento. O exemplo que você trouxe ainda há pouco da criança, né, de 9 anos que desencarna, é um grande exemplo para todos nós da misericórdia do Pai. Sim. Ele nos entende tanto, ele nos protege tanto, que quando ele vê que nós estamos além do nosso limite, mesmo num corpo de criança, se esse espírito continua encarnado, ele vai perder a encarnação. Olha só a oportunidade. Ele retira o espírito do corpo para que ele tenha uma nova oportunidade reencarnatória. Ele nem retirou do corpo, a mensagem não é retirar do corpo. Tirou a proteção. Sim, aí nesse tirar a proteção é onde ele mesmo se destrambelhou. Aí ele se destrambelha. Então, para quê? Para mostrar... A gente não... Só um adendo em relação a isso. É que nem quando a gente está com muita proteção, a gente está crente que a gente está... A gente que não, eu sou muito bom, tá tudo... Aí, o que a gente faz? A gente começa a deixar o nosso orgulho e a personalismo avançar. Aí, o que acontece? O benfeitor, nossos anjos de guarda, nossos benfeitores, às vezes é necessário, a gente perde a sintonia com eles. Aí sim que a gente vai sentir quem nós verdadeiramente somos. Quando a gente não reconhece que existe que é chamada misericórdia divina, como você bem falou, Rita. A misericórdia, que agora, a lei divina, ela dá limite nos nossos desmandos, só para a gente entender. Ela deixa a gente agir até um determinado momento. Está lá aconteceu na casa espírita, aqueles espíritos invadiram o centro, mal sabiam eles que já era todo um planejamento dos benfeitores.
E o benfeitor da casa era um espírito que não era fraco, não. Era espírito extremamente evoluídos, que estava ali estava tudo planejado, cada médium ia ser responsável pelas próprias posturas. A gente viu que aquela Maria de Souza, a médium que queria que aparecesse na televisão, como ela era médium de cura maravilhosa, ela sai da casa porque não fizeram do jeito que ela queria. A Soraya e Sérgio, lá do atendimento espiritual, da desobsessão, que estavam no trabalho se paquerando lá, todo mundo sabe a história, eles dois também acabaram, não foram afastados, eles perderam a sintonia com o trabalho. Aí é quando a Nora vem dizendo: Deus bota limite no nosso desmando. Isso aí é muito profundo, é muito reflexivo para a gente. Gente, cuidado, então a gente tem que estar atento com os nossos desmandos. O que é desmando para um não é desmando para o outro. Existe um desmando da lei, que atinge a coletividade, e existe aquilo que é cabível para determinadas pessoas, e para outras não. É a mesma coisa, o que é necessário para um, o que é necessário para o outro. De qualquer jeito, a gente sabe, no fundo, que a lei está na nossa consciência, que nós estamos em desmando. E a lei vai botar limite. A gente não sabe a que hora e nem quando, mas uma hora a gente vai ter limite. Quantas doenças a gente tem? De uma hora para outra você tem um problema. Muitas das vezes é um limite para você não cair tanto, para você não dar mais passos mais fundo. Aí aquilo ali te estanca. Estanca, você começa a ter que ter outras reflexões, outras situações. O tempo todo, na vida de todo mundo, é assim, porque é da lei, isso é da lei. Segue aí, gente. Podemos, Sueli. Então, vamos agora aqui no item 116. Pergunta: haverá espíritos que permaneçam perpetuamente nas ordens inferiores? A resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, porém, demoradamente, pois, como dissemos de outra vez, o Pai é justo e misericordioso, não pode banir eternamente seus filhos. Querias, então, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Que é isso? Que questão é essa? Ele vai na nossa veia mesmo e fala: você está pensando o quê, meu filho? Tá? Você pensa que Deus está no seu patamar, no seu limite? É da tua laia? Está pensando que Deus está na tua laia? Então, nós realmente, assim, é um alerta, e esse é um alerta importante para a gente, que nós não vamos permanecer estanques, nem estacionários por muito tempo. Então, a gente lembra lá do André Luiz, vem nos trazer libertação. Gregório ficou 700 anos no desvio, na perversidade, obsidiando, formando, inclusive, uma colônia de malfeitores. E ele passou esse tempo todo... Uma cidade, né, Sueli? Ele comandava uma cidade. Não é? Uma cidade. Então, 700 anos, ele continuou no desvio, afastado da lei, né? Então, como diz aquela questão anterior, 600, passou a estacionar a responsabilidade dele mesmo. Uhum. Então, essa questão é muito séria, é muito importante que a gente, né, sempre tenha a certeza que vamos avançar. Tem uma questão que a gente gosta bastante de citar, que é a 1006 do Livro dos Espíritos, que nos fala exatamente isso. Nós temos a irresistível necessidade de progresso e de sermos felizes. E só vamos ser felizes quando a gente tiver a nossa perfeição, no caminho mais avançado de perfeição. Então, nós temos essa necessidade que é inata. Então, tem um momento que mesmo o mais vil dos homens, ele vai cansar da sua vileza e vai querer ser bom. Para ser bom, ele tem que se transformar, aceitar suas dificuldades e caminhar, apesar das nossas dificuldades. Obras Póstumas vai nos falar aqui, só para a gente concluir aqui, aí eu vou deixar
livre aqui para vocês falarem, no Obras Postas, no tema Criação, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, o item 16 e o 17. E Kardec nos fala assim: à medida que o espírito se afasta do ponto de partida, as ideias nele se desenvolvem, como na criança, e com as ideias, o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou qual caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. No 17, o objetivo final de todos os espíritos é atingir a perfeição, da qual é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição é a alegria da felicidade suprema, que é a consequência e a qual chegam mais ou menos prontamente segundo o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Então, sempre a gente repensar que está muito baseado nas nossas escolhas, né? Esse que é o ponto importante. Para avançar, para ter boas escolhas, a gente tem que conhecer a lei. E aí a gente tem em mãos esse ensinamento do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo já vem reforçar, que é o Consolador prometido, para a gente avançar. Se não tiver o conhecimento, e por isso que lá no Evangelho nos fala, amai-vos e instruí-vos. Então a gente tem que se instruir. Essa é uma grande oportunidade que a gente tem para continuar a nossa escolha melhor e assim adquirir virtudes. E essas conquistas de virtudes é que vai nos levar à perfeição. Muito então, bom. Eu só queria... Fala aí, fazer um acréscimo aqui no que quando a Sueli traz, ainda há pouco, a 1006, que é São Luís respondendo a pergunta de Kardec, lá no finalzinho vem de encontro a essa tua fala agora do livro Obras Póstumas, quando São Luís diz... Primeiro Kardec pergunta, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? E ele começa, sem dúvida, se ele fosse eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse. Então, quando ele fala aqui no item 17, né, é a consequência a qual chegam mais ou menos prontamente, segundo o uso que fazem de seu livre-arbítrio. Então, quando a gente mal utiliza o nosso livre-arbítrio, nós vamos estar dando durabilidade para esse sofrimento todo. E ele fecha aqui a questão 1006, que ele diz assim, a lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe retira seu livre-arbítrio. Se ele faz um mal, um mau uso deste, sofre-lhe as consequências. Então, a lei de Deus, ela é misericórdia o tempo todo. E ele nos permite, nos mantém no nosso livre-arbítrio, nos permite o nosso uso do livre-arbítrio para que a gente aprenda. Porque senão a gente vai ficar só naquele ó vida, ó azar o tempo todo e a gente não vai sair disso, não vai aprender nunca. São aqueles irmãos que ainda fazem e fica reclamando o tempo todo. Não aprendeu nada. Era essa a minha contribuição. Te devolvendo, Celia. Vamos seguir? Oi? Quer falar? Não, pode seguir. Então vamos. Em Obras Póstumas, Kardec continua aqui com essa mesma contextualização dessa questão aqui. Ele vai nos falar sobre, no capítulo 5 ali, Doutrina Espírita. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Então, inclusive, você desencarnado, você também tem grandes oportunidades de estudo e de aprendizado. Né? A gente estuda muito o Memórias de Suicida aqui na Web Estação e a gente percebe lá a generosidade e a misericórdia desses trabalhadores que ficam incentivando muito
o estudo. Então, você vai progredindo, você vai se entendendo também lá no mundo espiritual. Aí vem para aqui, para o corpo espiritual, para experienciar esse aprendizado que já vem de diversas encarnações. Então, a gente aprende sempre, precisa estar dócil ao aprendizado, obviamente. O estado corporal é necessário ao espírito até que tenha atingido um certo grau de perfeição. Opa, essa é uma notícia boa. Quer dizer, a gente vai reencarnar tantas vezes enquanto a gente ainda tiver necessidade de chegar à perfeição. Mais tarde, a gente não tem que ficar reencarnando mais, porque as vicissitudes já não precisam, não cabe mais, porque você já está num estado de perfeição. Então, enquanto nós estamos encarnando aqui, significa que nós estamos imperfeitos ainda, e é por isso que é preciso reencarnar para experienciar, para ter as vicissitudes e ver se avançou, aprender, arrepender. As etapas do livro, lá no que a gente sempre fala, céu e inferno, arrependimento, expiação e prova, e depois a gente tem que reparar o que para a gente realmente avançar. E ele segue. Ele aí se desenvolve pelo trabalho, ao qual está sujeito pelas suas próprias necessidades, e aí adquire conhecimentos práticos especiais. Então, essa é a necessidade da encarnação, desenvolver pelo trabalho. Mais uma vez, a lei de trabalho aí entra aí, a gente não pode ficar na ociosidade, jamais, né? Mas quando a gente fala em trabalho, é ocupação útil, a gente sabe disso, né? Seguindo, uma única existência corporal, sendo insuficiente para fazê-lo adquirir todas as perfeições, retoma um corpo tantas vezes quanto lhe forem necessárias, e a cada vez aí chega com o progresso que efetuou nas suas existências anteriores e na vida espiritual. Então, a encarnação, ele está falando de reencarnação, a importância e a necessidade de quantas vezes forem necessárias para a gente aprender. É misericórdia, é providência, né? É generosidade divina para que a gente progrida. Seguindo, então, ele fala: quando adquiriu no mundo tudo que ele aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos mais adiantados, intelectualmente e moralmente, cada vez menos materiais, e assim por diante, até a perfeição, da qual é suscetível a criatura. Então, ele traçou aqui, no Obras Póstumas, o caminho evolutivo, que depende das nossas escolhas, depende das escolhas acertadas, a ligação com Deus, e assim a gente vai se saindo mais da matéria e entrando mais na vida espiritual, ao ponto que, na sua perfeição, você já não precisa tanto mais dessa matéria, né? Vai aos poucos, e ali não há mais necessidade dessa reencarnação. É um caminho longo a seguir, né? Muito bom. Mas possível, né, para todos, né? Interessante que esse capítulo Kardec intitulou As Alternativas da Humanidade. Então, ele deixa claro que é para todos. Não são para alguns, é para todos. E no último parágrafo que você trouxe, Sueli, nos remete direto a Bezerra de Menezes. Quando Bezerra, na erraticidade, é convidado a galgar mundos superiores, que ele não precisa mais estar encarnado entre nós. Então, ele não precisa mais desse corpo denso para estar aqui junto a nós. Então, ele diz que continuará próximo, mas ele não encarna mais num corpo denso como nós. Ele já avançou para planetas superiores, pela sua condição espiritual que ele teve em várias encarnações. Quem conhece, vou te passar, Helena, quem conhece a caminhada de Bezerra vai perceber todo o progresso espiritual dele. Fala, Helena. Essa informação é uma explicação que muita gente às vezes não entende. Não estou dizendo que as pessoas não entendem, não. Quem não entende, quem entende não precisa se ofender. A diferença de reencarnação e de encarnação. Porque Jesus, ele encarnou no planeta Terra. Dr. Bezerra de Menezes, ele pode encarnar no planeta Terra, mas ele não precisa reencarnar.
o processo evolutivo deles nesse planeta não tem mais necessidade. Não estou comparando o doutor Bezerra de Menezes a Jesus. Eu estou dizendo, só para a gente estar entendendo uma das facetas dessa diferença de reencarnar e de reencarnar, né? Os espíritos superiores, tanto que o Messias encarnou no planeta Terra, porque a lei divina, ela é divina e natural, ela é para todos, independente que se Messias, do grau evolutivo do espírito. Para a questão moral, não. Para a questão moral, os espíritos, conforme vão evoluindo, eles estão sempre com um diferencial da humanidade. Eles estão acima da humanidade, vamos dizer assim. Mas para as questões da lei divina, da lei natural, da biológica, física, para todos. Se ele encarnar no planeta Terra, ele vai sofrer dor, ele não vai sofrer, mas ele vai passar pela dor. A diferença é como ele vai sentir essa dor, reagir a esta dor. O doutor Bezerra de Menezes pode um dia vir em missão, aí ele encarna, mas o processo da reencarnação, isso não. Aí não é mais para esse tipo de espírito, porque não tem necessidade. Eles já superaram tudo que tinha que superar em várias vidas, a gente sabe várias vidas de doutor Bezerra de Menezes, e de Jesus, enquanto governador do planeta, a evolução dele não foi nesse orbe, porque os messias, eles coordenam, eles são co-criadores, então a encarnação, a reencarnação deles é bem em orbes, bem à frente do que a gente possa imaginar. A gente não pode nem imaginar, não dá nem para a gente imaginar como é as moradas para esses espíritos. Enfim, eu acho que está chegando a nossa hora, né? Não, Tavares... ainda está faltando 20 minutos. Ainda faltam 20 minutos. Tá bom. Vamos para 117, Sueli? Podemos? Hoje podemos, né, Sueli? Hoje a gente está mais rápida, né? Tem dia que... É porque quando a gente começou a 114, só ficamos no 114 e 115. Duas questões. Aquela ali foi... Nossa! E aquela questão é bem pesada para o nosso entendimento. Então, necessária, né? Necessária. Mas hoje a gente está indo mais rápido, porque, na realidade, Kardec ele vem muito didaticamente... Eu acho que a gente está melhorando mesmo. O entendimento? Gostando. Mas Kardec vem repetindo muito o assunto e, no final das contas, para o nosso aprendizado, aí a gente vai passando, porque a gente já teve o entendimento dela, né? Vamos lá no 117. Vamos, Rita? Conseguiu aí a 117? Está fechado. Aí, vamos lá. Tá. Então, aqui a gente tem um errinho aqui, ó. Era essa aqui que eu te coloquei na sua observação ali, ó. Essa passagem aqui de Lázaro é o capítulo 9 e tem 8, tá? Depois a gente conserta aqui que foi uma falha aqui. Foi, inclusive, esse evangelho que a gente fez agora de manhã. Mas vamos à pergunta de Kardec. 117... depende dos espíritos a aceleração dos seus progressos para a perfeição? Resposta. Então, ele está perguntando o seguinte: depende, a gente que acelera, são nossas escolhas. É uma questão que ele já fez. A gente já entendeu que a escolha é nossa. Mas vamos lá. Os espíritos asseveram, mais uma vez, certamente que depende de nós. Eles o conseguem com maior ou menor rapidez, conforme o seu desejo e a submissão à vontade de Deus. Então, essa submissão, a gente sempre lembrando que não é uma obediência sem entendimento, sem compreensão, né? É aquela submissão à vontade de Deus ativa, tentando mudar para voltar para o caminho, mas em não se conseguindo mudar, que a gente tem a resignação. Por isso a gente trouxe aquele evangelho, obediência e resignação, que a gente vai falar. E continua assim: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma teimosa.
Essa é uma coisa que nós, como somos esses espíritos ainda teimosos, viciosos, por isso que a gente, quanto mais formos assim, não somos todos, ainda bem, porque algumas etapas da vida a gente já entendeu, e quando dá esse salto de entendimento, e essa que eu acho que é a perfeição maior que o Espiritismo nos traz, é quando você percebe que, mesmo diante da dor, vem a dor, e aí você sente que dor dói. Quando você dá esse salto, ou seja, você se afasta da teimosia, esse é o ponto que o Espiritismo entrou em você. Porque a gente entra no Espiritismo, né? Quando o Espiritismo entra na gente, a gente dá esse salto. Para depois, então, o Espiritismo sair da gente. Então, essas etapas que a gente entendeu a realidade, aí a gente dá esse salto, esse pulo, que entendeu a vicissitude, ela vem, mas é para o meu aperfeiçoamento, e é um curto período diante da nossa espiritualidade, da nossa imortalidade. Então, é o curto... obrigada, fez o concerto aí. Então, esse capítulo aqui do Evangelho, onde o Lázaro vai nos falar sobre obediência e resignação, ele fala assim, no início, a obediência é o consentimento da razão. Vamos analisar só o comecinho desse capítulo que é fundamental para a gente entender. Lázaro nos fala assim, obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. O que significa isso? Quando você usa a razão, entendeu? Então, quando você tem uma dificuldade, uma vicissitude, se você compreender que aquele é um momento, que é uma oportunidade de eu aprender, que pode ter causas anteriores ou atuais, todo isso que o Evangelho vai nos trazer. Essa é a razão. A gente teve inteligência para entender isso. Então, você começa a ter o consentimento. Então, obediência é o consentimento da razão. Significa que você consente aquela dor porque você compreendeu, teve um entendimento que é um momento tal e tal. Depois que você tem a obediência, aí você tem a resignação. E a resignação, segundo Lázaro, é o consentimento do coração. Então, revivendo, quando você entende, consente com a razão, porque você entendeu. Depois você fica resignado, que é com o coração. Eu entendi, consentimento do coração. Por que consentimento do coração? Se eu puder mudar, eu vou mudar. Se eu não puder mudar, eu vou seguir o caminho com resignação. Então, nesse capítulo, fala muito para a gente, nós espíritas, porque quando a gente continua teimoso, a gente persiste e não avança. Mas se você tem obediência e resignação ativa, são ações ativas, Joana de Ângelos nos fala isso, não é aquela coisa, eu consinto, eu aceito, eu sou um sofredor e fim de papo. Não é isso, é entender que você, com razão, consentimento da razão e consentimento do coração. Aí você vai avançar. E aí Lázaro conclui ali. Aí vamos ler o que Lázaro conclui nesse evangelho. Ele fala assim, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda a sua resistência orgulhosa deverá ceder. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão docilmente, essa que é a palavra, hein? Nossa, lindo. Docilmente. Quantas vezes a gente não tem esse ouvido dócil, tá? Os ensinamentos.
essa que muda tudo, ouvidos dóceis. Então, esse item aí, questão 117, nos convida a mudar nosso padrão de teimosia, ser dócil, para então mudar, aceitar com obediência e resignação, e assim a gente vai caminhar com mais velocidade. Ou não, dependendo da sua própria vontade. Uhum. Não, essa questão no capítulo 98 eu adoro, gente. Nós temos duas participações. Tem uma participação da Irani, que ela trouxe, que ela bem lembrou mesmo, e é isso mesmo, o capítulo, essa questão 117 nos remete a Paulo, né? Todo o entendimento que ele tem é o momento que ele encontra Jesus no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, que retoma toda o seu comportamento, a sua forma de agir, né? E tem uma pergunta que chegou aqui, que nos foi passada aqui pelo Tavares, que é de São Paulo, Jeremias Barreto. Ele pergunta: o Cristo planetário, Jesus de Nazaré, verdadeiramente sentiu alguma dor física ou moral nos céus da Palestina quando da sua segunda passagem pelo planeta que ele mesmo criou? Ele está perguntando ou estou afirmando? Está perguntando, porque ele pergunta assim, pelo planeta que ele mesmo criou, ele sentiu dor do planeta que ele mesmo criou? Olha, na verdade, Jeremias, quem é doente é o espírito. Ninguém pode admitir que um espírito, o Messias, é acima de espírito puro. Você chega a espírito puro, depois você vai fazer curso, sei lá como, mas é mais ou menos parecido, para ser Messias. Que Messias são os co-criadores em mundo maior, né? A gente tem lá na... vocês estão me ouvindo? Parece que eu congelei. Tá me ouvindo. É só a imagem que congelou mesmo. Se cair é porque congelou. Então, doença da alma ele não tinha, então ele não ia adoecer o corpo físico. Agora, pegou um resfriado sim, mas com certeza com a imunidade que ele tinha, não é um resfriado que nem a gente que fica alonga e cria outros problemas. É assim, essa dor de virose, de resfriado, isso faz parte da natureza do planeta, do corpo físico, da fragilidade. Eita! Caiu. Exatamente, ele passou dor física porque ele estava encarnado. Sim, dor física, sim. Mas com o entendimento, sempre, inclusive os yogis, eles conseguem bastante eliminar a dor por conta da sua capacidade, né, de alterar mesmo o seu perispírito. Mas ele era um corpo físico, sim, né? Ele passou as mesmas dificuldades que ele escolheu passar, né? Por nós, com certeza. Até para demonstrar a todos nós que, mesmo ele na condição de espírito superior, ele estava ali para nos mostrar tudo que ele passou e que nós podemos passar, mas com essa obediência e resignação à lei, que é o que nos falta. Porque Jesus tinha essa obediência e foi muito resignado quando traz do Pai a oportunidade, vem aqui trazer a lei do Pai para todos nós, mas ele vem com toda a obediência à lei, com toda a obediência ao Pai. Por isso, ele foi e é ainda o único Filho de Deus em condição de falar em nome dele. Que nós também somos filhos de Deus, mas ainda não temos essa condição moral que o Cristo já tem, que o Cristo tem para falar em nome do Pai, para chegar aqui e ensinar as leis. Nós estamos aqui num processo construtivo, estamos a caminho. Nesse caminho aqui de estudos e mais estudos, a gente vai aprendendo e apreendendo algumas questões para um dia chegarmos à condição dele. Porque quando ele nos afirma que nós poderemos fazer o que ele faz e muito mais, ele nos garante que que através dos estudos nós vamos progredir a mundos melhores e a condição espiritual melhor. Mas isso vai depender de cada um de nós.
Depende de querermos fazer e quando queremos fazer. Mais alguma coisa, Sueli? Vamos nessa questão aqui, avante, só para a gente terminar essa 117, aí na semana que vem a gente entra na 118. Né? Melhor? Então, a gente trouxe aqui mais essa contextualização com relação a essa de 117, que Jesus vem trazer para a gente, né? Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição à assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Então, essa é uma questão das nossas dificuldades, que a gente tem um caminho, né? Já tem um caminho, essa questão 117, ele pergunta, depende dos espíritos a aceleração e o progresso? A pergunta é essa, depende de cada um de nós a aceleração, o progresso? E aí a gente traz Jesus com esse ensinamento, e falando aqui, o Evangelho falando para a gente, né? Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Sim, vai nos aliviar, mas o caminho é esse, o caminho do Evangelho, o caminho que Jesus veio traçar e deixou para a gente, que é o jugo dele, né? É o peso que ele vai nos trazer, sim, mas é leve. Por quê? Porque depende só de você seguir os parâmetros da lei. É a obediência e a resignação, e aí a gente precisa usar o amor e a caridade. Estando nesse patamar que vamos conquistar certamente pelo nosso empenho, aí a gente vai ter essa felicidade prometida, né? Esse reino de Deus prometido. Mas o caminho, sim, o caminho é, voltando à pergunta que nos cabe aqui, depende do espírito? Sim. Mas sim, aí é só pegar o jugo de Jesus, que aí você vai ver que é leve, caminhando devagarzinho no seu ritmo e mais rápido se você for mais célere no seu projeto. Então, o jugo é leve com Jesus, né? E outra condição também, eu sem querer eu esbarrei aqui, não fechei tudo, menina, mas é assim mesmo. É o jugo de fazer programa pela internet. Ai, meu Deus, isso que a gente já está bem melhor, né? Porque no início fazia muita droga. Outra coisa também para conseguir, né, em relação a essa questão 117, você trouxe muito bem essa capítulo 6, o item 2, que é fabulosa. Uma outra é a questão do Evangelho de João, que é 16:33, que é, tenho-vos dito, o mundo te dá aflição. Que Jesus diz assim, não estou sabendo, não sei se estou falando na ordem certa, mas tenho-vos dito que o mundo vos traz que a paz do mundo vos traz aflição. Tende bom ânimo que eu venci o mundo. Agora, olha só, tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então, quer dizer, para ter a paz do Cristo, é preciso ter bom ânimo. Que ele diz, porque a paz do mundo te traz aflição. É a vicissitude do planeta. Não tem como você... 16:33. É 16:33, isso? Não tem como você estar no planeta ou então você querer se eximir. É uma ilusão, porque uma coisa a gente já não está mais iludido há muito tempo. Sonho a gente ainda tem, mas é uma ilusão. Tem ilusão que é besteira, é um amarro, é arrastar mesmo corrente. Você vai passar por uma existência. Se você passar por uma existência inteira sem nenhum sofrimento, é o que a Sueli falou numa questão anterior a essa, não vai evoluir. Tem situação que o espírito pode encarnar com algumas situações favoráveis, tem por causa de fraqueza. Aí você pode ter certeza que é espírito que ainda não tem condição de evoluir com dinamismo, com acelerar o progresso. Porque o que acelera o progresso são os desafios da vida. Essa que é a grande questão.
Sem desafio, sabe o que acontece? É trocar vida por vida. O que é trocar vida por vida? Já atingiu um patamar. E o perigo é atingir o patamar, não quer fazer mais nada que te dê trabalho. O problema é, sabe aquela matéria que Kardec tem no Obras Póstumas, a morte espiritual? Às vezes, quando você não avança por livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio, você não aceita os desafios, você pode reencarnar com aquelas questões que você tem muito orgulho de já saber dominar, que é bom ficar na zona de conforto quando você domina aquela questão, né? Fora do que você domina, não domina, você não quer nem pensar. Não quer ter novas amizades, não quer aprender coisas que você não sabe, que você vai, vou pagar mico, hoje em dia fala pagar mico, né? Vou mostrar que isso eu não sei. Então, você fica querendo só fazer demonstração de saberes. Esse é um perigo. Por isso que está sempre a vida oferecendo a gente coisas, desafios. Se a gente não aceita espontaneamente, pelo amor, você pode vir para uma encarnação com essas habilidades abafadas. É o que ele fala lá na morte espiritual, que esse é o verdadeiro sofrimento da reencarnação. Pior do que ou morrer. Porque morrer você fica com todas as habilidades liberadas. Para reencarnar, a habilidade que você tem tanto orgulho, seja principalmente habilidades intelectuais, você pode reencarnar com aquela área abafada. Para quê? Não é perder, não, porque a memória vai gravar e você não vai ver herança. Para que você possa desenvolver outras, senão você vai ficar a vida inteira só querendo trabalhar na arte, ou a vida inteira só querendo trabalhar com as ciências exatas, ou a vida inteira só querendo trabalhar o lado emotivo, afeto. Tem que desenvolver outros. Quantas mulheres agora estão espíritos que reencarnaram muito na área feminina, espíritos que reencarnaram no corpo feminino, desenvolveram muito a cultura feminina, porque o planeta oferecia aquilo ali. Agora estão reencarnando na área da matemática, na área das exatas, para desenvolver. Tá? E outros, ou espíritos que reencarnaram, muitas das vezes, com corpo masculino, com a cultura, consequentemente, com a cultura machista, né? Vamos dizer assim, desculpe o termo, vem com essas áreas embotadas. Para quê? Para aprenderem o afeto, para aprenderem a simplicidade. Simplicidade no sentido assim, de aprender a desenvolver as potências mesmo sem grandes recursos. Tá? Então, na verdade, a gente tem que aceitar, é o caminhar enquanto tem luz. De repente, em determinada existência, o espírito ele pode desenvolver várias áreas ao mesmo tempo. Depende da disposição que ele está de aceitar a oferta que a lei dá. Porque, de uma forma ou de outra, você, mesmo que seja em próximas reencarnações, você tem que desenvolver. Quando você aceita, às vezes você dali mesmo, você já vai desenvolvendo sem precisar reencarnar para desenvolver aquilo ali. Será que eu enrolei aquilo que eu estou tentando passar? Está ótimo, já encerramos. Tá, a gente precisa fechar. Muito bem, mas vamos parar de enrolar e vamos agora fazer convites. Amanhã eu vou pagar para vocês as entradas do dia. Eu amanheci hoje com um espírito pagador. Tu tá hoje mão aberta, hein? Mão aberta toda. Passa aí, minha amiga. Não tem escorpião no teu bolso, não, né? Porque não, hoje eu amanheci sem escorpião, amanhã eu estou pagando a entrada para vocês. Estou pagando em dólar. O Centro Espírita Leon Denis convida você para lançamento literário e manhã de autógrafos, com Mário Coelho. Livro Diálogo com os Médiuns, orientações sobre a desobsessão, por Altivo Caríssimo Panfirro, dia 11/2/2023, horário de 11h30 às 12h20. Local Salão Deolindo Amorim. Participe! Que chamada, hein? Muito bem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ser um rei momo
e vou convidar as minhas, a rainha para brincarem um carnaval. Vamos ter um carnaval. 39º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Tema: Desafios da Reencarnação. O que vale é a experiência. Primeiro e segundo dia. 9 centros de interesses, 3 combos. Na inscrição, o encontrista escolhe 2 combos para estudar, um no domingo e o outro na segunda-feira. Combo A, CI 1, Meu Filho, um Eterno Filho de Deus. CI 5, Com que roupa eu vou? CI 6, Força Criadora. Combo B, CI 2, Educação, Caminho para a Felicidade. CI 3, O Retorno no Tempo de Deus. CI 7, Sexo e Autoeducação. Combo C, CI 4, Secando Lágrimas e Consolando o Coração. CI 8, Meu Corpo, Instrumento de Progresso. CI 9, Masculino ou Feminino? Terceiro dia, oficinas baseadas no livro Vida e Sexo de Emmanuel. Teremos evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças de 3 a 10 anos, jovens de 11 a 18 anos, na forma presencial. O encontro será presencial, transmitido também pelo YouTube, através do site www.celt.org.br e canais parceiros. Inscrições na Livraria do Celt. Esperamos vocês no período de 19 a 21 de fevereiro de 2023, no horário de 8h30 às 13 horas. Até lá! Muito lindo, hein? Ô, Rita, depois da prece eu quero falar contigo, tá? Fica logo aí. Ou a gente liga, não sei. Tá não, bom. Eu fico. Então, podemos fechar? Podemos. Sou eu que fecho? Pode ser. Senhor, voltamos ao seu coração nesse momento para lhe agradecer. Lhe agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã de estarmos aqui estudando um pouco mais a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos auxilia a nossa caminhada de espírito imortal. Abençoa, Senhor Jesus, a toda essa equipe de trabalho, da equipe Web Estação da Luz, da equipe do Centro Espírita Leon Denis, que unindo forças e conhecimentos, estamos caminhando para nosso progresso espiritual. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade que nos sustenta e nos sustentou na manhã de hoje, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus.